3 vezes, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Já cai para lá, para isso. 1, 2, 3. Vamos nos acomodar. Então, não. Então esse é o encontro número 5, né? Do nosso curso Virgem Maria na Sagrada Escritura. E a temática de hoje é Maria, a Rainha Mãe. Esse é um tipo de Maria, como também foi os outros que nós já estudamos. Aqui relembrando, segundo São Irineu, né? Segundo São Irineu, o formato das alianças que Jesus fez com a humanidade. Primeiro através do matrimônio, Adão e Eva, depois a família de Noé, que foi salva. Depois, através do pai da fé, Abrão, que foi o chefe de uma tribo. A seguir, Moisés, que conduziu o povo, né, que foi libertado por Deus do Egito até quase as portas da terra prometida. E aí, o povo de Deus passou a ser uma nação santa, o povo eleito, né? E aqui, ó, com Davi, né, Deus fez uma aliança e o reino, né, de Israel se transformou um novo formato, agora é um reinado. E com Jesus, a aliança feita com toda a humanidade se transformou num reino universal. A palavra católico em grego significa universal, e nós consideramos a igreja. Então, nós já vimos, Maria é a nova Eva, por quê? Com a vinda do Verbo encarnado, né, com a vinda de Jesus, houve uma nova criação. Maria também é a arca da nova aliança, porque aqui lembrando a arca da antiga da aliança, né, feita por Moisés, e a arca da antiga aliança, né, feita com todo cuidado, coberta de ouro, né, com regras de como cuidar dela, de como, né, era o assento
visível do Deus invisível, né? Então Maria, ela carrega como a arca da antiga aliança a lei e o verbo encarnado. Então é a palavra. Carrega também o maná do deserto, que era o alimento que Deus mandou, né, para sustentar o seu povo durante 40 anos no deserto. Mas Maria, como a arca da nova aliança, carrega dentro de si o pão vivo que veio do céu. E o símbolo do sacerdócio, a vara de Arão, né? Maria carrega dentro de si o sumo sacerdote real. Então, nessa aula aqui de hoje, nós vamos ver rainha, mãe no reinado de Davi, na dinastia de Davi, né? Como era o papel da rainha mãe, né, no reino de Judá. Maria, nessa aula também a gente vai ver que Jesus é o rei definitivo e rainha coroada no céu. As meninas, né, vai apresentar Mãe Rainha, 3 vezes admirável, e a Roberta, os apelos de Maria. Então, vamos lá. Papel da rainha mãe no reino davídico. Esse aqui é um trecho do Apocalipse que nós já lemos algumas vezes. Eu acho que vale a pena porque estabelece alguns sinais que a gente reconhece em muitas das representações na arte como Maria. Às vezes a imagem, né, e as estátuas que representam Maria tem uma lua debaixo dos pés. Assim como essa mulher que apareceu no céu diante de uma saraiva, estrondo, né? Apareceu um sinal no céu, uma revestida de sol, tendo a lua debaixo dos seus pés. A lua debaixo dos pés. Na cabeça uma coroa de 12 estrelas. Ela deu à luz a um filho, um menino, aquele que deve reger todas as nações pagãs com cetro de ferro. Mas seu filho foi arrebatado para junto de Deus e de seu trono. Então, sinais de realeza, o trono e o cetro de ferro. Essa mulher, a gente reconhece esse menino como Jesus, né? Na leitura desse trecho, a gente reconhece como Jesus. A mãe biológica de Jesus é Maria, né? De um sentido metafórico, essa mulher com 12 estrelas, onde a gente lembra de 12? 12 tribos de Israel. Então seria como se a mulher fosse um símbolo do povo de Israel e Jesus era judeu, né? É um símbolo metafórico, mas a figura mesmo é Nossa Senhora. E também 12, o que a gente lembra no Novo Testamento? 12 apóstolos. Seria uma representação metafórica da igreja. Mas Jesus deu origem à igreja, né? E não a igreja deu origem a Jesus. Então, assim, são símbolos. Mas então essa mulher, a Igreja Católica reconhece como sendo Nossa Senhora. Então, vamos primeiro reconhecer quais eram as características do reino de Davi. Até o rei Saul, né, era o governo, o chefe de estado, vamos dizer assim, eram juízes, né? As tribos eram meio independentes. O que unia essas tribos? A cultura, a língua e a religião, né? Existiam normas de conduta que Deus especificou através dos mandamentos e da tradição oral que Moisés, quando estava no Sinai, trouxe, né, que eram mandamentos por Deus. Então, assim, várias das regras e condutas relacionadas ao culto, a interação entre o semelhante, relacionamento mãe e filho, jeito de sacrificar os animais do culto, né, regras de alimentação, não misturar, por exemplo, carne e leite, né, e seus derivados numa mesma refeição, ou mesmo não utilizar os mesmos utensílios de cozinha. Então, essas regras todas foram feitas, foram leis da época mosaica. Mas o povo quis um rei, né? Porque havia outros reinos ao seu redor. Deus concedeu essa possibilidade, mas ele ungiu o primeiro rei, Saul, e depois o rei segundo o coração dele, né? O rei Davi. Então esse rei, contrariamente dos reinos da proximidade, né, de Israel, ele não tinha nada de divino, né?
Ele era ungido, mas esse rei, Davi, Salomão e seus descendentes não eram Deus, né? E a função eles governavam, né? Mas o senhorio era Deus, né? Deus era quem conduzia o povo, né? O povo era de Deus, não era do rei. É isso que o reino de Israel tinha de diferente dos povos ao redor. E aqui tem um livro de Provérbios. Provérbios é um livro muito interessante. Traz vários tipos de conselho, tradição oral, mais ou menos como a vovó gosta de falar pra gente. Olha, boca fechada não entra mosca. Então, né, sabiamente você deve se conter sua língua. Esse tipo de coisa. E no último capítulo, que é o capítulo 31, conta a história de um rei, Lamuel, rei de Massa. E esse aqui é o conselho que a mãe do Lamuel deu para ele registra, né? A tradição judaica fala que esse trecho foi escrito pelo rei Salomão. Então seria um pseudônimo de Salomão. Olha o que a mãe aconselhou esse rei Lamuel: abra a boca, quer dizer, fale em favor do mudo, do que não tem voz, em defesa dos abandonados. Fale, abra a boca, julga com justiça, defende o pobre e o indigente. Isso aqui está em Provérbios 31, versículo 9. Ela está ensinando este rei a reinar com justiça, agir de modo bondoso e justo para com seu povo. Quem poderia dar esse tipo de conselho e admoestação? Somente alguém maior que o rei, né? O rei todas as outras pessoas são súditos, inclusive a mãe. E se um rei é porque o rei anterior faleceu. Então a rainha também está subordinada a este rei, mas no papel da lei da natureza, a mãe o rei tem uma deferência para com sua mãe, né? Atendendo, né, ao 4º mandamento, que é honrar pai e mãe. Então, os conselhos que Lamuel recebeu: não cair com mulheres soltas, não beber demais, encontrar uma boa esposa, né? E essa boa esposa era uma esposa diligente, que trabalhava, que cuidava dos serviçais da casa, que era previdente, né? Na época do inverno, ele recebeu de sua mãe o conselho: ser a voz dos indefesos, poder para os impotentes e dedicar seu reino aos pobres e humildes. Então eram bons conselhos para um rei, né? E aí tem uma tradição, inclusive em outros registros literários do Oriente Próximo, que essa figura da rainha mãe já existia, porque a poligamia nessa época era comum, né? Então, como seria a escolha de quem vai se sentar à direita do rei? Qual das esposas? Ia ser uma guerra, né? Ia ser uma guerra mundial nesse harém, né? Então, quem se sentava era a rainha mãe. E a rainha mãe tinha esse papel de intercessora entre o povo e o rei. Porque a rainha mãe é só uma, né? Esposos ele poderia ter vários. O rei Salomão é o primeiro filho de Davi, é o primeiro sucessor de Davi. Todos os outros reis também foram considerados descendentes, né, de Davi, filhos de Davi. E então, ele também foi o primeiro a herdar a promessa que Deus fez ao pai dele, né, que é um reino glorioso e eterno. Está aqui o sinal real, né, do poder real, a coroa e o cetro, né? Tem o trono, mas ele está de pé. Bom, então, rei Salomão, por que ele é conhecido? Pela sua riqueza, por ter 1000 mulheres, né? 700 esposas e 300 concubinas, e pela sabedoria. Quando Deus, olha, fale um desejo, o que você deseja? Ele não pediu mais cavalos, mais carruagens, né? Maior riqueza. Ele pediu sabedoria para reger o seu povo, né? E aqui é a cena clássica, né? Do rei Salomão. Quando 2 mulheres se apresentaram, né, como sendo mãe de uma criança, da mesma criança. Como definir de quem é esse filho? Ele falou assim para o soldado: parta a criança ao meio e dê metade para cada uma.
a mãe verdadeira falou assim: não mate o meu filho, dê para ela. Aí o rei Salomão falou assim: esta é a verdadeira mãe. Então ele tinha esse dom da sabedoria, né? E agora, eu vou falar um pouquinho do contexto. A gente vai fazer uma leitura, eu vou falar um pouquinho do contexto. Então, o rei Davi, ele morreu bem velhinho e bem debilitado. Antes de morrer, a Betsabá, ou Betsabeia, ou Batsiba, né, era a mãe de Salomão. Então, o rei Davi prometeu que a Betsabá, que o filho dela seria o próximo rei. Só que Salomão tinha, Davi tinha vários outros filhos, inclusive mais velhos do que Salomão. E um deles queria muito, mas queria muito ser rei. Como é que era o nome dele? Adonias. E Adonias, então, tentou um golpe de estado. Quando Davi ainda estava vivo, mas já bem doentinho, ele chamou todos os notáveis, os outros sacerdotes, né, que não eram leais ao rei Davi, mandou sacrificar muitos touros, muitos carneiros e se autoproclamou rei. O profeta Natã falou para o rei Davi, junto com a Betsabeia, né, com a Betsabá, que falou assim: olha, mas não ia ser o Davi Salomão o próximo rei? Então, aí Davi descobriu essa farsa, né? E aí ele mandou vir Salomão num burrinho e com os sacerdotes leais ao Davi e proclamou Salomão o próximo rei. Diante dessa denúncia, né, da tentativa de golpe, qual que seria a pena? Seria a pena a morte, né? Mas o próximo rei, né, Salomão, perdoou o seu meio-irmão, perdoou Adonias. Só que assim, a cuidadora de Davi era também sua esposa. Era uma moça muito bonita que chamava Abisag de Sunã, né? Era uma princesa que veio de Sunã. E ela cuidou do rei Davi quando ele estava moribundo. E então, aquele que se casa com uma esposa de seu pai proclama que é o próximo herdeiro do trono. Então, aqui esse trecho que a gente vai ler é esse contexto, né? Adonias pede algo para Betsabeia, né? E ela leva este pedido ao rei Salomão. Sentou-se no trono de seu pai Davi, e seu reinado ficou solidamente estabelecido. Adonias, filho de Agite, foi ter com Betsabeia, mãe de Salomão, a qual lhe disse: é de paz a tua visita? Sim, é de paz, respondeu ele. E acrescentou: tenho algo a dizer-te, disse ela. Fala. Ele falou: tu ficaste sabendo que a realeza me pertencia e que todo Israel me tinha escolhido para ser rei. Mas a realeza foi transferida e dada a meu irmão, porque o Senhor a destinou para ele. Agora, pois, te faço um único pedido: não me decepciones. Fala, disse ela. Ele falou: peço-te que digas ao rei Salomão, já que ele nada te pode negar, que me dê Abisag, a sunamita, por esposa. Disse Betsabeia: está bem, falarei por ti ao rei. Betsabeia foi até o rei Salomão para falar a respeito de Adonias. O rei levantou-se e veio ao seu encontro. Prostou-se diante dela e depois sentou-se no trono. Puseram também um trono para a mãe do rei, a qual sentou-se à sua direita. Disse-lhe: tenho um pequeno pedido a fazer-te, não me decepciones. Disse-lhe o rei: pede, mãe, não é justo que eu decepcione. Isso. Então, o que esse trecho quer mostrar é essa imagem. Um rei que se inclina diante de sua mãe. Ele reconhece, né, a referência que ele deve ser mãe, mas ele é rei e ela é súdita.
tradução. E aí o desfecho da história é o seguinte: ele nega, porque falou assim: olha, eu não posso dar a ex-esposa do meu pai, porque o trono é meu. Então assim, Betsabeia levou o pedido, mas é o rei que decide. Ele pode dizer sim ou não, né? Mas ele reconhece o direito da mãe fazer o pedido, mas a decisão é dele. Aqui, ó, quem lembra dessa imagem? Quem imagina o que é? Bodas de Caná. Novamente, uma mãe fez um pedido a seu filho, né? E ele poderia dizer não, mas ele disse sim. É a mesma situação. Jesus é quem decide, o rei é quem decide, mas a mãe pode levar os pedidos do seu povo. Então, a influência da rainha mãe era muito comum nos reinos do sul. Se você for contar os 20 reis que surgiram depois do rei Salomão, geralmente eles são mencionados: o rei fulano de tal e a rainha mãe, né? Essa tradição não era comum no Reino do Norte, porque teve lá várias dinastias. Os reis tomavam poder e o próximo rei era de outra família. Aqui não, eram todos filho do pai, filho do pai, filho do pai, filho do pai, né? Então, qual era o poder que essa mulher tinha, né? É ser conselheira do rei, como dizia o livro dos Provérbios, era interceder pelo povo, né, como era a tradição dos reinos da região do Oriente Próximo, né, e dar conselhos práticos, né. Aqui, ó, mais uma prova bíblica, no capítulo 13 de Jeremias, onde, no versículo 18, fala assim, ó: diga ao rei e à rainha mãe. Era um oráculo do profeta Jeremias dizendo que assim, olha, se vocês não se emendarem, o reino de Judá vai cair, né? Então a profeta era para quem sentava ao trono, o rei e a sua mãe, né? Aqui também, ó, ele deportou realmente caiu no ano de 722 a.C., né? E o rei Joaquim viu todos os seus filhos serem mortos, né, na frente dele, e depois os olhos foram perfurados, para que a última imagem que ele tivesse na mente fora a morte dos seus descendentes. E deportou ele, cego, a mãe do rei e suas esposas. Então assim, é sempre por ordem de importância. O rei mais importante, a rainha mãe, as esposas, funcionários e os principais homens da terra. Está em 2 Reis. Então, Gebirá significa a grande dama. Era outro apelido da rainha mãe, né? Gebirá em hebraico. Então, aqui essa cena, esse aqui é o rei Salomão. Essa daqui é a rainha de Sabá, né? Existe a descrição dessa visita da rainha de Sabá ao rei Salomão. E aqui, ó, é a rainha mãe sentada, né? A representação na arte também traz esse papel. Então aqui eu já falei para vocês, né, qual era o papel. Qual era o poder da rainha mãe? Era ser conselheira, né? Ela não era chefe de estado junto com seu filho. Era só a legitimação do filho, porque ela foi esposa do último rei e o seu filho é o novo rei, né? Não importa quantas esposas ele tenha. Bom, Jesus é o rei definitivo. A gente acredita nisso, nós somos cristãos, então assim, nós acreditamos no Cristo Rei. Mas eu falei isso na segunda aula, né? Como que Deus prometeu ao rei Davi uma dinastia perpétua, um rei que seria chamado meu filho, né? Sendo que Israel caiu nas mãos da Babilônia, o templo foi destruído, o povo foi deportado, um sofrimento muito grande. 2/3 da população eu falei Israel, do reino de Judá, 2/3 da população do reino de Judá foi para a Babilônia, né? E o sinal que os profetas falaram, 2 deles, tanto Isaías quanto Miqueias, falava assim, que o sinal seria uma mulher que daria à luz a um filho, né? Aquela mulher que está para dar à luz, né? Então,
a mãe está sempre relacionada com esse futuro governante, com esse futuro rei. Aqui também, a profecia de Miqueias. E aqui, ó, antes disso, fala que a virgem, que essa aqui era um oráculo para o profeta Acás, para o rei Acás, né? Que quando a dinastia de Davi seria restaurada, como uma virgem conceberia um filho. Aqui, a importância de Belém, ou seja, da terra de onde veio Davi, é que Belém, né, seria a origem do próximo rei, do rei definitivo, né? Então, é isso que traz. Então, o reino de Cristo é a restauração definitiva do reino de Davi. Tá? Isso está em Atos, né, do versículo 25 a 36. Sinais de realeza. O que existe além do rei, rainha, príncipes? O que tem mais? Né? Tem os nobres, tem a corte, né? E tem os presentes também que são dignos de dar ao rei. Você não vai dar um chaveiro ou uma balinha para um rei, né? O presente tem que ser digno de um rei. Os presentes reais costumavam ser mirra e incenso, e os dois juntos era uma situação especial. Aqui, ó, é o Cântico dos Cânticos, é o casamento do rei Salomão, né? Então a mãe do Salomão, no dia de suas núpcias, na sua alegria do seu coração, deu uma tiara, né? E ele recebeu de presente incenso e mirra. Quem que recebeu incenso e mirra também? Jesus, na visita dos 3 reis magos, né? Dos 3 sábios. Tá? Mateus 2:11. Então Jesus também tinha a sua corte, vamos dizer assim. E rainha coroada no céu. Então as representações de Maria, ó, sempre com coroa, vestida de sol, né, com brilho. Vamos lá. Então, Maria, aqui nessa profecia de Isaías, né, uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e esse chamará Deus conosco. Esse tem a palavra sinal. Outro sinal é aquele que apareceu no céu, a mulher com a coroa e as 12 estrelas que nós já falamos. Né? A rainha mãe no Antigo Testamento também usava a coroa, né? E 12 vem de 12 estrelas, 12 tribos de Israel, né? E numa interpretação de pós-Cristo, né? As estrelas representam os 12 apóstolos, né? E o Apocalipse também mostra essa rainha mãe. Lembra quando a descendência da mulher, né, tinha uma inimizade com a descendência da serpente. E aqui é uma guerra cósmica que aconteceu entre a serpente, a mulher e a sua descendência. E 1/3 dos anjos do céu, que foram os anjos caídos. Então, o lugar da Rainha Mãe no reino celestial, na Jerusalém celeste, na igreja, né? A importância dela é porque ela é a mãe do rei e não o contrário. Né? O que uma mãe quer para o seu filho? Que o seu filho seja respeitado, amado, reconhecido, né? Maria não é diferente, né? O desejo dela é que o seu filho seja amado, adorado, né? Então, Maria tem a característica de ser assim, o sol, né, que a reveste é o brilho de quem ela trouxe ao mundo. Ela está sempre representada sobre a lua, não só por conta da passagem do Apocalipse, mas é porque a lua não tem luz própria. A luz reflete a luz que vem do sol. Então, isso é muito simbólico da humildade de Maria. Ela não quer glória para si mesma, né? Ela quer sempre mostrar o caminho que leva a seu filho e nos aconselha, porque ela é conselheira, né? Que nós façamos tudo o que ele disser. E ela intercede pelo seu povo, como todas as rainhas mães fizeram, né? Então, essa aula é mais curtinha, né? E é isso que eu queria trazer para vocês. Obrigada. A gente convidou a Dulce para contar para a gente um pouquinho da história de Versace, contar um pouco da história da espiritualidade dela, da experiência que ela tem. Vamos falar e como a gente deixou ela. Tchau, de última hora. Obrigada. Aqui, para ela, probleminhas e daí eu estou aqui, não preparei nada, eu vou contar para vocês um pouco da minha vivência, da minha prática no diário de vida, do meu testemunho.
E trouxe... Tô falando baixinho? Não, é porque para conseguir capital, E trouxe o livrinho verde, que eu não sei se todo mundo conhece aqui, um livrinho que acompanha a visita, inclusive a Fernanda está com ele aí. É esse livrinho, ele acompanha as famílias quando recebem, né, em suas casas. Esse livrinho verde tem um endereço de alguns santuários, inclusive o daqui de São Paulo. E eu era nova aqui no bairro, e daí eu vi, nossa mãe, aqui na Diogo de Faria, vamos lá visitar o santuário. E quando eu entrei no santuário, eu tive uma surpresa assim minha, né? Porque dentro, o santuário, todos aqui conhecem o santuário? Então, são 6 irmãs, a Ivone, né, faz parte da família, né, que recebe. Então, são só 6 irmãs que tomam conta do santuário. E nós temos toda a capital e a grande São Paulo sob responsabilidade delas. Então é muita coisa que abrange essa peregrina que vai visitando as famílias, os enfermos, as imagens ocasionais que vão a universitários, vão no comércio. Então, existem várias denominações, não só de família, tem outras também, de infanto-juvenil, catequese. E nessa minha visita lá no santuário, eu fiquei encantada porque parecia que eu estava fora de São Paulo, porque o santuário fica dentro, lá no fundo, tem um jardim, e as irmãs são muito zelosas, cuidam muito bem, ornamentam muito o santuário. E aquilo me atraiu muito, e eu senti assim um desejo enorme de trabalhar para Nossa Senhora. Eu tinha uma devoção à Nossa Senhora, mas eu nunca fui assim apaixonada por Nossa Senhora. Hoje eu posso dizer que eu sou apaixonada por Nossa Senhora, e tudo que eu tenho na minha vida, eu peço, eu tenho um encontro com ela, eu sou uma filha de Maria, posso dizer isso, de coração. Isso eu aprendi no santuário, nessa minha vivência com a Mãe Rainha de Schanstatt. Então, o título dela, a Juliana já falou, né, rainha, né? Então, mãe do rei, nosso rei. E, na verdade, ela começou com Mãe 3 vezes admirável, depois que o título dela foi aumentando. Mãe, rainha, vencedora, 3 vezes admirável de Schanstatt. E o fundador desse movimento é o Padre Kentenich. Padre Kentenich foi uma pessoa assim muito didática. Ele foi bem profético, e nesse começar do movimento, ele era um padre palotino, e ele foi convidado pelos palotinos ser um orientador espiritual dos congregados, dos seminaristas novos. Só que naquela época, em 1914, estava estourando as guerras, né? As guerras mundiais e tudo mais. E no dia 18 de outubro de 1914, ele selou uma aliança com esses congregados no santuário. E essa se chamou a Aliança de Amor, que é todo o centro do movimento de Schanstatt, a Aliança de Amor. Porque pela Aliança de Amor nós somos convidadas a ter assim uma consagração mais espiritualizada, mais interior com Nossa Senhora. É como se nós fôssemos batizados por Nossa Senhora dentro do santuário, e nós só selamos essa aliança de amor com Maria no santuário. Você pode fazer a preparação das oficinas, são 4 oficinas, mas selar a aliança de amor, colocar seu nome lá, é no santuário que nós fazemos. E tudo começou com eles, porque com essa guerra, com esse início de muitas destruições, muita fome, o Padre Kentenich foi para um campo de concentração. Ele ficou 3 anos em Dachau, lá na Alemanha,
ficou exilado, foi afastado do movimento, proibido de celebrar missas, nenhum contato com a obra dele que tinha iniciado, né? E ele, nessa sua entrega com os seminaristas, ele quis salvar a família de Schoenstatt, tudo pela providência divina. Ele colocou nas mãos de Deus, nas mãos de Maria, essa entrega, que se o movimento conseguisse caminhar sem a presença dele, que seria um atuar de Deus, né? E o Padre Kentenich foi assim, ele foi também, outros congregados também entregaram a vida heroicamente porque foram chamados para a guerra, o Engel, né? Ele também, inclusive, ele é candidato à canonização, né? Existe 3, o Padre José Kentenich, o José Engel e a irmã Emily, também o João Luiz Possobon, que é o grande percursor, o que começou o movimento da Mãe Peregrina aqui no Brasil. Lá em Santa Maria teve início e não foi na Alemanha, foi aqui. O movimento iniciou na Alemanha, mas o movimento, a campanha da Mãe Peregrina de Schoenstatt foi aqui no Brasil. Então é um orgulho muito grande para nós brasileiros saber que essa campanha deu início aqui e ela é assim divulgada no mundo inteiro, porque existem mais de 140 santuários, 20 e poucos aqui no Brasil e o restante espalhados pelo mundo inteiro. E essa campanha acontece mundialmente, tá? Em vários países nós temos a campanha da Mãe Peregrina. Entre falando da Mãe de Deus, né, que ela sempre atuou no coração do Padre Kentenich, desde quando ele se consagrou a ela aos 9 anos de idade. Então ele teve sempre a Nossa Senhora muito próxima, muito íntima a ele, e ele quis que essa Nossa Senhora também fosse levada a todos. E nesse santuário, que acontece lá na Alemanha, em Schoenstatt, que quer dizer belo lugar, que é um santuário, que todo santuário a gente chama de Tabor. Tem um nome, o nosso aqui é Tabor da Confiança Vitoriosa no Pai. Tabor porque é a revelação das glórias de Maria. Então, nesse santuário nós temos assim as 3 graças de Nossa Senhora que emanam deste santuário, que é a graça do abrigo, né, da transformação espiritual e do ardor apostólico. E no abrigo ela é mãe, ela acolhe a todas as pessoas que vão, aos peregrinos, romeiros, a todas as pessoas que lá chegam para pedir bênçãos, pedir graças. E a transformação espiritual no sentido de trabalhar em nós as virtudes de Nossa Senhora. A gente abre o nosso coração no sentido de que Maria vai lapidando o nosso coração de melhorar cada vez mais um pouquinho. Então em Schoenstatt, a gente aprende a se santificar. A gente tem no nosso batismo, nós somos candidatos à santificação, né? Mas em Schoenstatt a gente aprende a trabalhar esse coração, a abrir esse coração, a melhorar aquilo que nos falta, porque nós somos falhos, nós cometemos erros. Então é Nossa Senhora que vai trabalhar dentro de nós a vontade que nós temos de crescer espiritualmente, né? De nos aproximar de Jesus, porque ela quer nos levar a Jesus, a gente sabe que por ela nós chegamos a Ele mais facilmente, né? E é nesse caminhar que ela nos ajuda. Então Schoenstatt é um movimento de autoeducação. Ela nos educa, ela é a nossa mestra e faz com que a gente trabalhe em nós toda a nossa vontade de ser cristão, de ser melhores batizados, né? E o ardor apostólico é a graça que vem
desse amor à Nossa Senhora, dessa vontade de melhorar dia a dia, de fazer do ordinário o extraordinário, porque Nossa Senhora gosta de coisas simples, Nossa Senhora não gosta de coisas muito elaboradas, né? Todo mundo sabe. Então Nossa Senhora vai trabalhando em nós e nasce dentro de nós o ardor apostólico, que é o ardor missionário, o ardor de evangelizar, o ardor de querer falar de Jesus, o ardor de achar que falar de Deus é a coisa mais gostosa do mundo. Então isso a gente vai aprendendo, vai sentindo à medida que a gente vai conhecendo Nossa Senhora. E comigo aconteceu isso, eu estou passando para vocês o que eu conheço de Schoenstatt. E para mim foi muito interessante nesse sentido, porque eu não tinha envolvimento nenhum com paróquia, nunca, minhas crianças foram batizadas, meu marido é japonês, não tinha muita vida religiosa, mas aí ele fez primeira comunhão, ele fez crisma, e a gente foi encaminhando a partir do momento que os nossos filhos foram crescendo, foram participando das missas. Então eu falei, não tem sentido você ir conosco na missa e não comungar, né? Porque ele já era batizado, que nós casamos na Igreja Católica, mas ele não tinha primeira comunhão, não tinha crisma, não tinha nada. Então esse ardor também apostólico, essa minha participação na igreja veio muito depois que eu conheci, que eu quis ter Maria como exemplo de vida, né? Porque lá em Schoenstatt ela nos ensina isso. Ela nos ensina a ser mais de Deus, a ser mais de Jesus, a viver o nosso batismo dentro da nossa paróquia. E acho que mulheres solteiras, não tem marido e tal, mas então participa na LAFES, tá? Que tem, então para cada estado de vida a gente tem uma formação baseada em todos os estudos que o padre Kentenich nos deixou, né, aprovados, é tudo escrito, inclusive ele está com bastante dificuldade de ser canonizado, o processo dele já está bem adiantado, mas devido a tantos livros, a tantas coisas divulgadas, então quanto mais história, quanto mais difícil é as comprovações, né? Então acho que é só. O que mais que eu posso falar? E o capital de graças. O que mais às vezes, não sei se vocês chegam lá, vocês veem uma talha e tem lá o capital de graças para a gente colocar os agradecimentos, os oferecimentos, os pedidos. Mas isso tem um porquê. Porque a Mãe Rainha, ela não houve aparição como aconteceu em Fátima, como aconteceu em Lourdes, tá? O que aconteceu foi essa aliança de amor que foi fundada do Padre Kentenich com os congregados. Essa aliança de amor, ela fundou o movimento de Schoenstatt no sentido do nada sem vós, nada sem nós. Quer dizer, Nossa Senhora, ela está pronta a nos ajudar, ela está sempre pronta, pedindo para Jesus, como a Juliana acabou de falar, né, das graças, dos milagres, mas ela não faz nada também sem a nossa participação. Se você não se propõe a fazer algo, se você não se impõe, se você não se coloca a serviço, sabe, seja na sua família, seja para um próximo, seja um doente, Nossa Senhora também não vai poder estar à frente de todas as situações que a gente necessita. Na verdade, muitas vezes a gente põe o capital de graças lá, mas muitas vezes é a mãe que distribui as graças. A gente faz, porque nós temos o nosso horário espiritual, as nossas orações dia a dia, os nossos oferecimentos, os nossos propósitos. Cada mês a gente tem um propósito, cada semana, de acordo com a pessoa, de melhorar, de ser mais alegre, de ser mais contribuinte, de poder estar participando mais. Mas é ela quem determina aonde ela vai jorrar as bênçãos e as graças. Pode ser que você esteja aqui oferecendo, mas ela sabe que lá na África, lá
na Europa, onde ela achar que deve ser colocado, é ela que distribui, mas nós estamos a serviço dela. O tempo de Deus é o tempo de Deus, não é o nosso tempo. Então, o mais importante assim que a gente tem como capital de graças é que a mãe não teve aparição, mas é como se a mãe estivesse num balão. Eu imagino assim, Nossa Senhora num balão, e esse balão, se você não está tendo a sua contribuição, se as pessoas que vão lá não estão tendo a sua participação de oração, de missa, de comunhão, de sacramento, a Nossa Senhora não se estabelece ali. A Nossa Senhora vai embora, porque não tem sentido a mãe permanecer num lugar onde não estão acontecendo as graças e as bênçãos daquele filho que se propõe, que está ali, que é romeiro, que leva a imagem da mãe, que traz, entendeu? Então, isso cabe a cada um de nós. Cada um de nós tem que fazer a sua parte para que Nossa Senhora possa atuar no meio de nós. Então, ela está atuando todo dia, ela está atuando toda hora, mas depende de cada um de nós. Tá? Então, acho que é isso, é o capital. Faça com alegria, e também as alegrias, o momento de estar com os filhos, o momento de estar em família, o momento de vocês estarem, isso daí é capital de graças, e a mãe quer, ofereça tudo a Nossa Senhora. Então, Nossa Senhora quer que nós sejamos íntimos dela, sabe, assim, acolhidos, assim, abraçados por ela. Ela está ali para nos acolher, para nos ajudar e para nos fazer cada dia melhores para chegarmos mais perto de Jesus. É isso que a Nossa Senhora quer. E o movimento de Schanstatt da Mãe Rainha é isso. É esse aproximar-se cada vez mais de Nossa Senhora. Tá? Que é missão, né? Sair em missão. Então ele já fazia isso, né? Ele já ia peregrinando só com uma marinha e a devoção dele, né? Ele já ia em saída para evangelizar todas as pessoas. Então a gente quer mesmo que contar com bastante gente, né? Para esse movimento, para que realmente possa acontecer essa Ave Maria, né, e ele seja realmente reconhecido. Então, outra coisa também, esse papelzinho que a Fernanda entregou para vocês, da celebração da renovação da Aliança de Amor, é que o centro, o foco da Mãe Três Vezes Admirada do nosso Santuário de Schanstatt é a Aliança de Amor. Então, todo mês, todo dia 18, nós renovamos essa consagração que nós fazemos com Maria. Então, mas não é só para as pessoas que já selaram a aliança de amor. Todas as pessoas podem participar dessa consagração, dessa renovação. Inclusive, ela é feita todo dia 18 no santuário, com 2 missas, meio-dia e às 17 horas. E também tem a pira lá, que é onde é queimado nessas missas, incinerado do capital de graças. Então, todos os pedidos que vocês têm, ou entrega, orações, ofertas, agradecimentos, vocês podem levar ou deixar lá na talha, às vezes vocês não conseguem ir no dia 18, vocês podem ir um outro dia e deixar lá na talha do santuário, que as irmãs se encarregam de no dia 18 oferecer para Nossa Senhora. Ele é incinerado e a fumaça, né? A gente sabe que tudo aquilo sobe para o coração de Nossa Senhora, para que Nossa Senhora derrame bênçãos e graças na vida de todo mundo, né? Onde ela acha que deve acontecer. Da relação da pedagogia divina na Bíblia, né? Que Deus ele tem uma maneira de conversar com o ser humano na Bíblia, e da relação dessa pedagogia divina na Bíblia com as aparições de Nossa Senhora, né? Então, a gente mostrou que
no primeiro tempo da Bíblia, Deus mostra as consequências do pecado, isso de uma forma macro. Vamos pegar o Gênesis, então tem lá o pecado de Adão e Eva, então de uma forma macro Deus mostra, o homem não aceitou essa aliança, é uma palavra que a gente falou bastante na semana passada. A palavra aliança ela é diferente da palavra contrato, né? Aliança eu me dou para você e você se dá para mim, né? Que é uma questão de família. Então a aliança com Nossa Senhora é a mesma forma, Deus quis fazer uma aliança com o homem, ele se dará ao homem e o homem se dará a Deus, e o homem disse não. Então Deus vai e mostra para o homem qual é a consequência do pecado. Isso é por quê? Porque Deus é mau? Porque Deus é bravo? Não. Porque Deus ama os seus filhos. Tem muitas pessoas aqui que são pais, sabem que quem ama o seu filho, corrige, né, o filho, vai dizer para o filho que aquilo não está certo. Então, da mesma forma, quando Adão e Eva quebraram a aliança com Deus, Deus precisou mostrar para eles que aquilo existia, que existia uma consequência para aquilo. No segundo tempo, Deus convida o homem à santidade, que é o homem retornar a essa aliança com Deus. De uma forma macro na Bíblia, é toda a história da salvação. É o Novo Testamento inteiro, é o Antigo Testamento inteiro e o Novo Testamento inteiro, com a vinda de Jesus, né, a apoteose disso é a vinda de Jesus, que veio convidar a gente para se santificar. E o terceiro tempo, Deus vence e liberta o homem. No caso macro da Bíblia, é a Jerusalém Celeste, é o final dos tempos, o Apocalipse, quando Deus volta para reinar sobre o céu e a terra e tal, né? Ele já é o rei, né? Mas enfim, ele volta glorioso para estabelecer o reino de Deus. De uma forma micro na Bíblia, todas as histórias, elas seguem essa mesma ordem aqui também. Então, se você pegar a história de Abraão, de Isaac, de Jacó, também ela segue essa linha. Por exemplo, a história do povo do Êxodo, né? O povo está escravo no Egito, é a consequência do pecado. Aí Deus convida o homem à santidade, é a travessia do povo pelo deserto. E aqui Deus chega, Deus